Você já se perguntou por que seu fisioterapeuta observa tanto você em diferentes posições, de frente, de lado, de costas, antes de iniciar qualquer tratamento? A resposta pode estar na avaliação postural, uma ferramenta muito importante que nós fisioterapeutas usamos para analisar todo esse sistema músculo-esquelético e direcionar melhores terapêuticas, melhores tratamentos. Hoje eu convido você a estar comigo nessa aula para mergulharmos juntos no mundo da avaliação postural. Vamos comigo? Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e atuo há pouco mais de 21 anos em tratamentos de coluna, postura e todo esse universo do movimento que rege nosso sistema músculo-esquelético. Gosto muito dessa área, sou apaixonada por ergonomia e você pode acompanhar os vídeos aqui no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo, conteúdo novo desse universo, que você pode colocar em prática a hora com exercícios para o dia a dia, o exercício que você pode orientar para o seu paciente, e também muitas dicas, orientações. Então, eu já te convido a estar aqui comigo nas sextas-feiras, olhar os vídeos que a gente tem aí gravado, que tem muito conteúdo bom. Já dá o like, aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu quero você aqui comigo, manda sua dúvida, né? A sua sugestão de vídeo, que eu sempre estou aí atrás de sugestões. Me acompanha nas redes sociais, @Caroline Fisiosaúde, onde eu sempre estou compartilhando maneiras de você colocar em prática cuidados com a sua postura, com o seu corpo e trazer mais saúde e bem-estar para o seu dia a dia. Sou docente pelo Hospital Albert Einstein e ensino para profissionais de saúde, ensino digital, e ministro cursos, palestras, tenho alguns cursos digitais que também são bem interessantes. O Guia Coluna Sem Dor, que está na sua edição sentada, exercícios e cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia na posição sentada para garantir mais saúde e bem-estar. Também tem o curso de tape linfático, que é um recurso super atualizado que o fisioterapeuta pode utilizar para controle do edema, aquele inchaço no paciente. É excelente, eu uso muito e vale muito a pena a gente conhecer essa técnica, tá? Tá tudo aqui na descrição do meu vídeo, você pode acessar e eu vou te esperar o seu contato para a gente interagir e produzir mais conteúdo interessante aqui no meu canal. Agora vamos falar sobre o que a gente quer falar essa noite, que é sobre postura. A postura, ela influencia na saúde, no bem-estar, no sistema músculo-esquelético. E aí nós vamos hoje falar um pouco como a gente, quais são os pontos mais importantes da avaliação postural, porque ela é tão crucial para o sucesso do tratamento, né, para prevenir futuros problemas. Né? Vamos identificar os principais distúrbios e orientações terapêuticas, atuando assim na prevenção de dores e compensações. Isso aí é o mais importante quando a gente pensa em coluna e em postura, né? Começando um pouquinho sobre essa forma da coluna, né? A coluna, ela é o eixo do corpo humano, onde a gente vai ter ali estruturas muito importantes, né, que são as vértebras, os discos intervertebrais, todo esse sistema ligamentar que envolve essa estrutura que está ali para-vertebral. Ela se divide em 4 partes, né? Nós temos dois tipos de curva, que é a lordose e a cifose. A lordose a gente tem aqui nessa região do pescoço e na região lombar, né? Como aqui está mostrando essa imagem lateral. E a cifose a gente tem nessa região nossa dorsal e na região do sacro. A gente tem 2 tipos de curvas na nossa coluna. Quando a gente olha essa coluna, né, na parte posterior, ali na vista posterior, a gente vai ter uma coluna num eixo mais reto, ela não apresenta curvas. E aí, então, a gente vai ter
alterações nesses padrões de curvas quando a gente tem um aumento da lordose, que aí vai ser a hiperlordose, um aumento da cifose, que vai ser a hipercifose, mas a gente também tem casos onde não, essa curva ela é diminuída e a gente tem uma retificação ou até mesmo uma inversão dessas curvas. Na vista posterior, a gente vai ter a possibilidade de existir curvas compensatórias para as laterais, que vão ser as escolioses, que podem ser idiopáticas, ou seja, sem causa específica, mas que a gente tem uma questão ligada à genética e às alterações hormonais. E a gente tem também as escolioses posturais, que é assim, a pessoa fica sempre naquela mesma posição, acaba fazendo uma escoliose postural. E a gente tem os padrões posturais, né? Gente, quando a gente fala de postura, isso gera um monte, né, de comentários e de ideias, assim, que às vezes se contrapõem. Mas o correto da gente falar sobre isso é a atitude postural. Por quê? Porque a postura é algo dinâmico, ela é uma reação ao movimento, a uma posição. Então, ela é muito dinâmica. Mas a gente tem que pensar que a atitude postural é a maneira que a gente se coloca, se movimenta, usa esse sistema muscular esquelético. E se a gente usa isso de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais consciente, você vai tender a usar mais músculos, a não deixar eles tão encurtados, a deixar eles mais ativos e mais fortes. Então, você vai trazer um equilíbrio melhor para esse sistema musculoesquelético. Quando isso não acontece, a gente começa a criar padrões no nosso corpo. Que padrões são esses? Padrões de encurtamento muscular, de não utilizar todos os músculos deveriam estar trabalhando para realizar aquele movimento, né? De trazer mais sobrecarga para o sistema articular e ligamentar. Então, uma série de coisas que a gente gera quando não estamos tendo um padrão postural mais saudável. E aí a gente vê nessas imagens aqui, é um livro do Kendall, essa imagem, é uma imagem bem clássica, né, trazendo alguns exemplos, né, gente? Isso aqui não existe só isso de padrão postural, existem, né, cada um tem o seu, mas esse é uma maneira, que é uma maneira da gente visualizar as coisas mais básicas. Na posição 1, a gente vai estar mostrando ali que temos a parte de padrões posturais mais naturais, né? Uma postura melhor. Na figura B, a gente vai ver ali que já temos uma alteração. Então, você pode ver ali que na figura A, se a gente passar um fio de prumo, alguns pontos têm que estar alinhados no nosso corpo. À frente, no ovário interno, na frente do ombro, bem por dentro do quadril, na lateral do joelho e lá no tornozelo. Então, se passar uma linha reta, esses pontos têm que se alinhar. Se um deles se desloca, todos os outros vão acabar se deslocando para acompanhar e a gente ter equilíbrio. E aí na figura B a gente já vê aqui uma mudança, olha, tá inclusive na altura da figura, né? Então a gente vai ver já um aumento da lordose fisiológica, tanto na lombar quanto no pescoço, da cifose aqui na região torácica. A gente vê aqui até uma barriguinha no boneco aqui, lateral. Então, a gente mostrando pra gente que ali aquela posição já se alterou e o tecido adiposo ele se acumula onde tem mais espaço. Então, tem espaço ali na barriguinha, o músculo lá mais frouxo, vai criar mais tecido adiposo ali. Então, a gente já vê uma mudança na pressão que passa entre as vértebras da nossa coluna. Então, aqui, olha, lá na figura A, passa bem no meinho de todas as vértebras cervicais, mais do meio para anterior. Lá na figura B, olha, a gente vai ver que já nem toca as vértebras cervicais, vai tocar lá no finalzinho. Na figura C já também não toca, e nem na D. Então, a gente vai ter padrões posturais diferentes que vão fazer com que os músculos funcionem mais ou menos ou de um jeito diferente. Olha nessa figura C aqui que a gente vai ter já uma tendência a retificar, ó, já não temos quase curvas. E a hiperextensão do joelho, o joelho bem mais para trás, né? Na figura D, mesma coisa. Olha a bacia, olha o quadril super lá na frente. Olha a pressão que era para estar passando no meio do ilíaco e bem na lateralzinho do quadril.
aqui nem passa pelo fêmur, né? Tudo aqui atrás. Então, a sobrecarga muscular dessa cadeia posterior é super intensa, né? Então, para a gente ter uma ideia, o que acontece no sistema muscular quando a gente altera esse padrão postural. E aí a gente vai ver algo que também é bem importante, né? Porque a nossa postura, né? Ela deve ser analisada para que a gente possa entender como que está o alinhamento e a função desse corpo. As atitudes posturais, elas podem levar, quando não são tão saudáveis, a dores, lesões e até mesmo afetar órgãos internos. Então, a gente vai ter uma postura ali que é os ombros mais para frente, a barriga mais para frente, a gente vai ter uma dificuldade desse movimento da caixa torácica. Então, a gente vai ter menos ação da musculatura, né, respiratória, a gente vai ter menos ação do diafragma, da mobilidade do diafragma, que acaba massageando a região dos nossos órgãos internos. Então, a gente vai ter todas essas mudanças. Um grande benefício de identificar esses desequilíbrios musculares e desalinhamentos traz isso para a gente atuar, né, nas sobrecargas que podem causar dor e podem limitar o movimento, porque essas hiperatividade de músculos, né, esses estresses articulares, isso sobrecarrega e diminui os movimentos também na articulação. Então, a postura, ela é muito importante também, porque ela vai definir essa função. Então, não é só um corpo bonito ou uma aparência, né, de uma pessoa confiante. É muito mais além, é muito além disso, né? A personalização do tratamento também é outro ponto muito importante da avaliação postural. Permite que os resultados sejam mais eficazes e atendam às necessidades específicas de cada paciente. Então, é trabalhar naquela pessoa única, que tem uma posição, que tem uma rotina, que tem hábitos, que faz ou não exercícios físicos, né? Questão ergonômica que a cerca, e identificar, sim, as causas, a raiz dessas disfunções biomecânicas, que vai além de sintomas. E isso é muito importante numa análise postural. E aí a gente vai ver ali as vistas, que é o que a gente, quando vai avaliar um paciente, tem que observar. Então, normalmente a gente pede para o paciente vir com uma bermuda, com um top se for mulher, cabelo preso. É muito importante fotografar, porque a gente fotografa, registra aquele momento antes de começar um tratamento, né? Pegar medidas em algumas situações, né, de perimetria. E aí a gente vai tirar essa foto também posterior, como está aqui na imagem, anterior e lateral dos dois lados da lateral. É importante que esse fundo seja um fundo mais escuro para ter um contraste ali. Também muito importante que o paciente esteja descalço, para a gente também ver os pés. E aí a gente consegue visualizar e registrar melhor essa avaliação. Na vista posterior, pontos importantes que a gente tem que observar. A região occipital, né, essa altura aqui do lóbulo da orelha, como é que ele se posiciona, se inclinado, se girado. E a gente depois vai olhar a altura dos ombros, na vista posterior, a escápula, como é que está essa borda da escápula, se a escápula está mais alada, se uma está mais para cima que a outra, está mais para baixo. Muitas vezes você pode marcar com pontinhos ali com os lápis dermatográficos para facilitar também a avaliação. Depois a gente vai olhar nessa vista posterior aqui também
o ângulo de Thales, que é essa distância entre o braço e a cintura. Essa distância aqui, esse vãozinho que se cria, chama ângulo de Thales. Essa distância também a gente vai observar como é que tá a simetria de um lado para o outro. A cintura também, se ela tá bem marcada dos dois lados, ou só de um lado tá mais marcada, de outro não, observar isso. Depois a gente vai lá na altura dos ilíacos e ver como é que tá esse ilíaco, como é que tá esse bordo superior do ilíaco, está um mais para baixo, um mais para cima, está nivelado, e a gente também vai marcar isso. Depois lá a linha posterior do joelho, observar como é que está a rotação desse fêmur, se está muito rodado, esse joelho, se é um joelho valgo, se é um joelho varo, se é um joelho que está padrão normal. Depois a gente vai ver toda essa parte ali de calcânio, né? E também o tendão de Aquiles, como que ele cai ali, esse tendão sobre o calcânio, se também está fazendo uma rotação mais interna, uma rotação mais externa. Vai pedir para o paciente dar um passo para frente e ver como que descarrega esse peso no pé, se mais para dentro, se mais para fora, observa ali a parte de calosidade no pé, também são pontos importantes. Na vista anterior, a altura dos ombros, inclinação da cabeça, observar como é que está essa musculatura facial, se a gente tem mais atividade de um lado do que de outro. Também vamos observar peitoral, como é que tá, se cria aquele sulco aqui, né? Muita gente quando tem aquela rotação do ombro para frente, tem esse sulco nessa região aqui. Então, como que tá essa rotação de ombro? Vamos ver de novo o ângulo de Thales, como é que ele está se comportando nessa vista anterior. Vamos ver ali a altura do ilíaco também, novamente. O joelho, como é que está essa patela, as alturas, as rotações, esse fêmur, se ele roda muito, roda pouco. Também a gente vai ver tíbia, né? Ali a perna se roda muito para dentro, para fora. Como que cai ali o peso na borda interna e externa do pé. O hálux, nessa vista anterior, a gente vê também, né, que é o dedão do pé, se ele tá mais para fora ou tá certinho. Então, são pontos importantes nessa vista anterior. Na vista lateral, a gente vai ver projeção de cabeça, como tá esse ouvido interno, se ele tá mais para frente, cabeça mais para frente, ombros também, se tá mais para frente ou não. Quadril, a gente vai ver se ele está mais para frente. Se a gente tem uma transferência de gravidade mais para posterior, aquela posição que a pessoa vai caindo mais para trás, né? A gente viu ali naquela foto anterior, aquela postura em que a ação da cadeia posterior toda do corpo é maior do que a cadeira anterior. E aí a pessoa descarrega mais peso sobre o calcanhar. Eu brinco que é quando a pessoa acha que o quadril é um banquinho e aí ela fica sentada no banquinho. E aí o ombro vai para frente, a cabeça vai para frente. Joelho, vê como é que tá esse joelho, se tem uma hiperextensão, tá muito para trás, ou também até uma flexão, ou se ele tá neutro. E aí vai ver o pé também, como que cai esse peso ali no pé. Né? E esses são os pontos na laterais mais importantes. Então tem muita coisa, tem muito detalhe que a gente vê, são pontos importantes, esses que eu falei, fundamentais. E a gente sempre vai se guiar, né, pela função das cadeias musculares. Então a gente vai ter ações musculares que também definem como que essas nossas musculaturas, esse sistema muscular vai funcionar. E é bem importante a gente estar atento quais são essas cadeias que estão mais sendo utilizadas, menos utilizadas, para que a gente consiga, no trabalho de reabilitação, montar uma sequência, né, montar um tratamento lógico que corrija, ajude a corrigir esses padrões posturais. Falando um pouco sobre a escoliose, que é esse desvio lateral, olha aqui nessa imagem aparece super bem. É um desvio lateral da coluna, onde tem uma alteração tridimensional, ou seja, tudo que inclina, não só inclina, gira também. Então, você vai ter torções das vértebras, a pressão ali no disco intervertebral sendo distribuída de uma maneira diferente, a posição dos ombros, da bacia, aqui também a gente vai ter presença de gibosidade, que é volume maior, né? Um teste que a gente pode fazer é pedir para a pessoa baixar o tronco, como se fosse tocar a mão no pé sem dobrar os joelhos. Aí você vai ver ali como é que tá essas costas, se um tá mais alto, né? Um lá tá mais alto que o outro, né? A presença de giba.
a altura ali, cintura também, olha só, uma cintura mais marcada de um lado e de outro não. O ângulo de Tales ali, ó, também bem diferente na escoliose, a gente vai ver. Então, são pontos fundamentais. A prevenção de uma avaliação postural, o que ela traz de prevenção? Ela melhora o acompanhamento fisioterapêutico, né? A prescrição de um bom tratamento em termos de funções musculoesqueléticas, o que está faltando de ação muscular, o que está em excesso, o que tem que ser distensionado, desensibilizado, o que tem que ser mais ativado, o que tem que ser fortalecido. Isso guia também como que a gente vai prescrever exercícios, como que a gente vai orientar o personal, o educador físico, para desenvolver mais ainda exercícios que tragam para o paciente mais resultados de saúde e bem-estar, de prevenção. E também, além disso, falar sobre essas atitudes posturais mais saudáveis, a ergonomia, né? Tem uma aula só sobre ergonomia, não deixem de assistir, muito bacana, que eu falo muito sobre isso. Prática regular de exercícios físicos, hidratação, são pontos importantes quando a gente vai falar de prevenção em postura e em coluna. E, gente, assim, ó, mudar hábitos não é impossível, não é uma coisa que não dá para fazer, dá para fazer, tá? Eu falo muito sobre isso sempre nos meus vídeos, falo sempre bastante sobre isso em todas as minhas redes sociais, para levar para a pessoa essa consciência do quanto é importante a gente melhorar os nossos hábitos, né? Então não é aquela coisa, eu sempre fiz isso desse jeito, agora não tem mais jeito, não tem jeito. Só não tem jeito quando a gente morre, né, gente? Então, assim, se tá vivo, se tá com saúde, aproveita. Faz esse seu exercício físico, cuida das suas atitudes posturais. E se não tiver tão bom, muda, melhora. Um pouquinho todo dia. Sabe assim, faz um minutinho, 30 segundos, já é ganho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero você na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui no meu canal. Aproveita, se inscreve, manda, compartilha com os amigos. Isso é muito importante. Avaliar a postura é um primeiro passo para a gente conhecer o corpo da pessoa. E como eu falo para meus pacientes, para a gente ver que bagunça que tem e por onde a gente vai começar. E aí, ali vai guiar todo o processo. Espero que tenham gostado. Acompanhe então os novos vídeos, curta, compartilhe, dá o seu like, se inscreve aqui no canal. Espero você na nossa próxima aula na sexta-feira às 20 horas.